Fala galera, tudo bem? Aqui é o Lucas Almeida da Nexto. A gente está aqui em mais um episódio do What's Next, nosso podcast, em que a gente convida as referências aqui do mercado de saúde para bater um papo com a gente sobre o momento atual do mercado de saúde, sobre perspectivas do futuro. E hoje eu tenho o prazer de receber uma figura que já é uma referência, uma lenda no mercado de saúde e tecnologia no país, que é o Thiago Júlio, que já virou um amigo de trajetória nessa jornada na saúde. TJ, obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Eu que agradeço, cara, é um prazer. E, bom, para a gente começar aquecendo, acho que é muito pouco provável que a gente encontre alguém aí que vai escutar a gente, que ainda não tenha ouvido você falando em algum evento, alguma palestra, algum outro podcast, mas gasta uns 5 minutinhos contando um pouquinho aí da sua trajetória profissional, como é que você chegou até onde você chegou hoje. Fala um pouquinho, porque você tem eu acho que uma perspectiva privilegiada, porque você, enquanto formação médica, você tem uma formação muito forte e depois você migrou para uma carreira de executivo, olhando muito tecnologia, desafiando muito o que o mercado de saúde estava fazendo. Acho que em vários lugares que você passou, está claro isso na sua trajetória. E você tem a capacidade hoje de analisar o mercado também enquanto uma pessoa que está liderando uma empresa de tech, né? Então, assim, conta um pouquinho aí dessa jornada para a turma e daí a gente entra para conversar. Eu acho que você fez uma leitura boa. Realmente eu fiz medicina, fui para uma especialidade, me desenvolvi, no caso radiologia, já estava fazendo a subespecialidade, né? E aí, de repente, a correção que eu faria é que não é que eu migrei para o executivo olhando para a tech. Eu migrei para a tecnologia porque o meu olhar foi atrás da tecnologia. Porém, eu não sabia exatamente naquele momento o que era, o que ia ser essa carreira, ou qual que era o papel do médico ao tentar lidar com a incorporação de tecnologia. E aí falando tecnologias em gerais, mas assim, no primeiro momento tecnologia hardware, equipamento, porque eu estava na radiologia, né? E depois mais especificamente software, porque a radiologia ali, eu peguei a transição do analógico para o digital, foi uma das primeiras especialidades que começou a ter sistema. Eu entrei no mercado com aquilo e eu fui exposto àquilo e ao mesmo tempo aquilo me despertou curiosidade, uma vontade de perseguir aquilo e até uma visão de que o software ia dominar o mundo, ia dominar a radiologia e tal, né? Porque também a gente esquece que tecnologia é muito amplo, né? Tem incorporação de tecnologia farmacológica, incorporação de equipamentos, né? De centro cirúrgico, incorporação de material médico, né? Então, o meu caso específico foi hardware, equipamento de diagnóstico, né? De radiologia, né? Tomografia, ressonância, e depois isso migrou para software de radiologia. Porém, nessa busca de entender o impacto, então no primeiro momento eu queria melhorar o PACS ali, né, que é o sistema do radiologista. Ele era muito rudimentar, era o Windows 2.0 lá, né, era o DOS. Por mais que era legal, ele não funcionava direito, né? Então, no primeiro momento eu queria melhorar o sistema para o meu próprio trabalho. Certo. Então, como bom geek aí, que sempre gostou de tecnologia, que lê manual, que vai no config, setup, compra um aparelho, a primeira coisa que você vai lá, né? Sistema, config, setup, entender. Eu tive essa abordagem naquela tecnologia, o que para mim foi meio natural, mas eu tive que ir aos poucos estudando isso e eu comecei a ver o resultado disso. Ou seja, eu investia tempo entendendo o sistema e customizando, parametrizando, melhorando ele ali, e isso retornava em produtividade para mim. Legal. Porque eu automatizava cenários e tal. E aí, de repente, pessoas ao meu redor começaram a entender que aquilo era um alavancador. E aí não era eu sozinho, tá? Tinham outras pessoas fazendo isso também, obviamente. Não era só eu. Mas eu que talvez fui o cara que teve um insight num momento de carreira que o médico busca uma carreira em Y, né? Então eu vou ter uma parte assistencial e eu vou ter uma parte em gestão, ou eu vou ter uma clínica, ou eu vou ser professor, ou eu vou fazer pesquisa. Eu estava em busca disso. Tá. E por mais que eu já tinha passado pela gestão, eu não queria ser exatamente um gestor médico, clínico, operacional, né? De carteirinha. Assim, eu não queria ser o chefe da radiologia e também não tinha uma pretensão de ter a minha própria clínica, né? Mas sempre fui muito atento ao lado de negócios, né? Sempre, por ir atrás da tecnologia, eu acabei indo trabalhar em grandes instituições. O HC da USP, Sírio, Einstein.
É que eu fui porque eram as instituições que mais investiam em tecnologia, e não necessariamente porque tinham a bandeira. Eu fui atrás disso. Então, talvez, por mais que tinha mais gente fazendo, eu comecei a perseguir aquilo como uma oportunidade de carreira. E isso demorou um tempo para eu validar, mas acabou sendo validado. Ou seja, eu achei um espaço para trabalhar como médico dentro do meu departamento, ali no caso no Einstein, sendo remunerado para ficar ali uma tarde com a equipe de tecnologia, adaptando o sistema, melhorando e depois comprando novas tecnologias, porque começou a andar muito rápido. Então, a gente tinha sistema de laudo, daqui a pouco tinha visualização avançada, aí tinha reconhecimento de voz, a realidade virtual, a inteligência artificial, a radiologia está muito avançada nisso, né? Então, e aí quando essas coisas vieram rápido, eu estava ali meio que preparado, eu já tinha estudado bastante, eu estava pronto para, olha, se precisar de médico aqui, nesse desafio, que daí eu começava a ver o lado de negócio, e aí que entrou o executivo. Não é que eu queria ser executivo, mas eu entendi que, para ter tecnologia, alguém tem que pagar por ela, alguém tem que desenvolver ela e alguém tem que incorporar ela. Então eu comecei a entender ali, e aí o Einstein foi uma baita escola, e depois o Círio, e depois a DASA, como que são... eu tinha o olhar médico de quem usa tecnologia, comecei a ter o olhar da tecnologia. E aí faltava essa peça, né? Que é, cara, como que essa tecnologia vira realidade pro médico? E foi ali que eu me achei, cara. Então não é exatamente executivo, como eu tava te falando aqui antes do podcast. Hoje eu tô do lado de quem produz a tecnologia. Sim. Eu tô apaixonado por isso, né? Eu já tive do lado de quem comprou a tecnologia e de quem usou a tecnologia. Então essa foi a minha trajetória, cara. Nesse meio do... Então, médico em hospitais de alta performance, que eu falo, com alta tecnologia embarcada, e eu fui sempre indo atrás da tech, incentivando aquilo e aprendendo e tentando achar o espaço do profissional de saúde naquilo. Começou na minha especialidade, eu fiz isso no Einstein, aí no Círio eu já assumi a posição de liderança, comecei a fazer grandes projetos, e no Círio começou um papo de inovação, startup, isso era 2015, era uma coisa que eu fazia na pessoa física, eu sempre fui muito próximo dos empreendedores, eu sempre gostei de acompanhar, mas não era meu escopo de trabalho. E também no Círio eu comecei a ter interface com outras áreas. Eu participei de projeto de prontuário eletrônico, de sistema de vídeo de centro cirúrgico, sistema de entrega de resultado. Então eu comecei a olhar, isso aqui vai transbordar até a minha especialidade. Eu acho que foi ali naquele momento que eu flipei para ser não exatamente um executivo, talvez um médico cuja especialidade é avaliar e incorporar tecnologia dentro do trabalho médico. E aí na DAS eu tive uma experiência como gestor de inovação. Então lá eu saí um pouco da operação médica e de olhar os sistemas no dia a dia ali e fui apoiar startup, fui montar o Cubo Health lá, que é uma iniciativa de um agregador de startups ali, num pilar que a DASA tinha lá dentro da estratégia de transformação digital dela, de ter um pilarzinho lá de olhar para as startups, olhar para o futuro, olhar para o médio e longo prazo, coisas mais disruptivas e inovadoras. O que era bem diferente do que eu fazia, mas foi incrível, porque eu tive a oportunidade de abrir o escopo ainda mais. Sim. Tive contato não só com as health techs, mas com startups de fintech, HR tech, legal tech. Entendi muito bem a dinâmica, tanto de investimento e desenvolvimento de produto de startup, go-to-market de startup, como também a dinâmica de grandes empresas querendo se relacionar, porque em última análise vão ser os consumidores, né, os clientes dessas startups e talvez lá na frente compradores e investidores das companhias, né, em cenários de aquisição ou de fundos. Então, aprendi muito, cara, essa dinâmica de capital de risco, né, conheci muita gente, foi muito legal. E aí agora, por fim, na Memed, diretor médico, eu venho para o lado empreendedor. E também para o lado de quem está produzindo a tecnologia, que, cara, são duas coisas que, por mais que eu sempre tive muito perto, é diferente você estar vestindo essa pele, né, cara? Tô adorando. Total. E aí, cara, tem uma pergunta que eu nem tinha colocado aqui muito no roteiro para a gente entrar, mas eu acho que você acabou tocando em alguns pontos que eu acho que são legais a gente explorar um pouco a tua visão. A gente não tem muita startup de saúde que bateu 50, 100 milhões de receita no país, né? E a gente observa alguns mercados fora do Brasil em que você tem algumas startups que de fato tracionaram e cresceram muito mais, embora também com suas dificuldades de penetrar. O mercado de saúde é difícil de penetrar globalmente, mas no Brasil em particular, que é o cenário que a gente conhece bem,
Cara, a gente tem poucas empresas que a gente pode contar na mão aqui, facilmente as que bateram 100 milhões de receita. E você, acompanhou dezenas. A gente, inclusive, foi uma das empresas que você olhou durante essa trajetória. O que você acha que... E aí agora também estando do outro lado da mesa, o que você acha que ainda é uma dificuldade? Porque quando você vai falar com empreendedores de tecnologia, via de regra, e aí estou falando de tecnologia digital, para a saúde, existe sempre uma reclamação recorrente, né? De é muito difícil o processo com a grande instituição, por mais que seja uma instituição com maior nível de maturidade, com seu programa de inovação, com abertura, com profissionais até dedicados para isso, tracionar sempre é muito complicado. A gente consegue abrir a conversa, faz um piloto aqui, até valida e prova alguns resultados, mas escalar normalmente é uma dificuldade, né? O que você acha que está faltando para a escala, cara? É coragem do executivo na outra ponta de tomar o risco? Falta de grana porque o mercado está uma merda e a gente não tem apetite para tomar esse risco agora que está escassa? O que você acha que de fato é o BO? Cara, eu acho que todos esses que você falou e mais outros tantos, no fundo, eu acho que tem melhorado, mas substancialmente são os mesmos problemas, eu acho. Não vou chamar de problema, vamos chamar de desafios. Alguns são problemas, muitos são desafios, né? Então, em linhas gerais, o que eu acredito é que quando a gente fala desse tipo de inovação que a gente está vivendo, tá? Porque inovação sempre teve, né? Johnson & Johnson, quer falar de empresa mais inovadora que a Johnson & Johnson, que Pfizer. E agora, né, de repente, estão falando que os caras são dinossauros, né? Porque era outro tipo de inovação, P&D. Os caras, vai no nível da molécula, mas não conseguem incorporar um aplicativo, né? Sim. Porque é outro tipo de inovação, é software, é digital, é internet. E é uma velocidade diferente. A velocidade é muito rápida, o jogo é outro, né? Como a turma do Reforge fala lá, né? The game has changed, né? Mudou o jogo. Então, para esse tipo de desafio, que é inovar com software, né, digital, e aí digital eu digo mobile, internet, a coisa toda, porque não é que nem antigamente, não estamos falando de software, né, vender Windows e Excel e Lotus 1, 2, 3. Não, cara, o negócio tá em todo lugar, não é só tecnologia, todo o serviço está sendo digitalizado de alguma forma, né? Todos os produtos de alguma forma estão sendo digitalizados, por mais bizarro que isso pareça, né? Então, é esse desafio específico. Então, isso demora um tempo para as empresas, para o setor ficar aware daquilo, ver o que está acontecendo, se preparar para aquilo, aprender aquilo, testar e começar a fazer deploy de algumas coisas. Então, quando eu entrei nessa carreira de tech, que eu comecei a estudar, era 2011, 2012, eu estava estudando infraestrutura de rede, eu fazia projeto, fui pro Círio para fazer um projeto de 2 anos, com consultoria, né, waterfall. E no mesmo ano, e quando eu estava aprendendo meio no esquema autodidata, fazendo curso e tal, naquele ano eu comecei a ver o movimento startup, 2012, 13, Lean Startup, né, aquele movimento todo. Tava começando a ganhar força no Brasil, né, atração. E eu começava a olhar aquilo pela janela lá, então eu estava dentro do hospital, lidando com grandes fornecedores, grandes contratos, projetos gigantes. E os times de tecnologia, não se falava startup e inovação, começaram a crescer. E eu olhava pela janela e via os caras lá, né, rápido, eu falei, se isso aqui der certo... Então, nessa época eu já estava me projetando, daqui 10 anos eu vou trabalhar com tecnologia. Eu falava, eu vou ser o CTO do hospital. Errei feio, mas não tanto. O caminho, o North Star estava mais ou menos... Hoje eu acho que não é essa a ideia, né? Mas eu acho que existe um cargo de uma diretoria médica de tecnologia para ser par do CTO. Sim. Isso eu acredito que toda instituição de saúde deveria ter. Toda grande instituição deveria ter um Chief Medical Information Officer, algum médico, porque o diretor médico ele está olhando para a operação e para o assistencial, né? Tem que ter um médico. O cara que sabe fazer essa interface. Exatamente. Né, eu acredito mais nisso do que num diretor de inovação, por exemplo. Que o escopo hoje em dia você não consegue nem definir direito. Mas o ponto é, então, eu fui atrás de aprender. Então eu falei, se lá daqui 10 anos eu vou ser o CTO, será que eu vou continuar negociando aqui com a Siemens, com a Philips? Será que eu vou estar negociando com a Memed, com a Dockway, com esses caras? Eu vou ter que aprender. E eu acho que, de uma maneira geral, essa postura que eu tive é a postura que o setor inteiro está tendo que ter. E a gente viu que teve. Daí, olhando o copo cheio aqui, cara, a gente viu que teve. Quando eu fui para a DASA lá montar
o Cubo Health 2017, ninguém nem sabia o que era, o que a gente ia fazer, só tinha a Eretz mais ou menos se estruturando, pensando em ecossistema, em iniciativa de inovação por empresa de saúde, uma ou outra ali, iniciativa mais pontual. Mas, cara, em 2 anos ali, isso antes de Covid, pô, daqui a pouco toda instituição tinha um hub de inovação, uma hackathon, a coisa começou a andar. A gente começou a ver as empresas querendo aprender a se relacionar, querendo incorporar tecnologia. Então, assim, o meu ponto tem uma curva de aprendizado. E nesse sentido, eu acho que o setor tem aprendido. Tem melhorado, tem aprendido do ponto de vista do comprador, né? Entendendo como é que avalia startup. Pô, eu cheguei a participar de RFP, que tinha grande empresa, e startup que só tinha PowerPoint, tinha uma RFP, assim, sabe? Você fala, cara, isso não faz sentido. Hoje isso não acontece. As empresas entendem que a startup, dependendo do estágio, ela precisa de um framework especial. E parte do trabalho que eu fiz lá na DASA foi montar esse framework para quando a empresa tem uma tecnologia que ainda precisa ser validada ou que ainda precisa ser adaptada. Porém, cara, o que acontece muitas vezes é que, cara, a gente continua chamando de startup, mas não tem mais nada para ser validado, cara. A Nexo tem um produto robusto que funciona. Beleza, quer fazer uma POC? Fazemos, né? A Memed tem um produto que funciona, validado, usado. Quer fazer uma POC? Tá bom, a gente faz, mas assim, o que é que você quer validar? No fundo, a empresa, você quer validar o meu produto ou você quer validar a capacidade da empresa de conseguir absorver aquela tecnologia? E eu acho que esse é um dos problemas. Então, as empresas estão aprendendo a fazer POC, estão aprendendo a negociar com startup, mas não consegue. A dificuldade que eu vejo hoje é escalar. Então pegou a Nexto lá, testou num setor, animal, provou ROI, fez um case lá com o gerente de inovação, com o diretor médico, sei lá o quê. Tá bom, agora vamos implementar geral? Essa é a parte que trava, que eu acho que é o desafio atual. E olha só, cara, isso é para quem chegou aqui. Para a grande maioria, ainda o desafio é ter confiança na tecnologia e tal. Isso são para as vencedoras, que já estão ali, de fato, conseguindo boletar alguma coisa, né? Esse desafio de escala, daí, ele é difícil de responder, cara, porque você falou, falta coragem. Cara, coragem não é exatamente isso. Talvez coragem é incentivo / quanto que ele tem de dinheiro para gastar. Nisso eu acredito, entendeu? Né? É tomada de decisão ali, né? Então, cara, quanto dinheiro eu tenho para gastar? Qual que é o meu incentivo, no caso, né? O meu retorno financeiro ou quanto que eu vou ter que brigar aqui dentro para fazer de esforço. Brigar no sentido de qual é o meu esforço para fazer um projeto desse. E aí é onde que então, indo para esse caminho, eu acho que eu consigo dizer que, em geral, as empresas, na hora do vamos ver ali, ainda acabam tomando o caminho mais conservador ou desistindo e não tendo, digamos, a coragem, como você diz, de ir para frente. É que não é uma questão só de coragem, né? Também são executivos, são responsáveis por orçamentos, têm prioridades, né? Então, eu ainda acho que passa um pouco por uma questão muito de alocamento do investimento dentro da empresa, né? Então, tipo, né, a hora que esses projetos que o budget desses projetos competem com projetos de naturezas distintas, eles tendem a ser despriorizados. Por isso que uma das coisas que eu tentei fazer na DASA é separar o pote do budget para onde vem esses projetos de inovação, de incorporação de tecnologia. Para eles não competirem. Cara, para não competir, entendeu? Porque vou dar um exemplo besta aqui, para não falar de Next. Uma startup de RH é um benefício lá digital, alguma coisa super moderna tal. Aí vamos lá, faz a POC, o gerente de benefício gosta, tal, não sei o quê. Aí na hora dele decidir, ele tem o budget dele de projeto, que entra lá, plano de saúde, vale transporte, medicina do trabalho. Então, assim, cara, tem coisa, entre aspas, mais importante ou maior para competir por aquele budget. Melhoria no sistema de folha de pagamento. Aí, cara, entendeu? Então, no limite, você acha que chega num ponto em que o desafio é conseguir criar uma proposta de valor que ela é grande o suficiente ou ela é impactante o suficiente que ganhe prioridade na lista de quem está tomando a decisão. Exatamente, cara. Um dos hacks do empreendedor é entender isso. Cara,
quem vai tomar essa decisão aqui e com quem que eu tô competindo aqui dentro. Tipo, qual que é o racional desse cara? E não é necessariamente o teu concorrente direto, quer dizer... Não, exatamente. Às vezes é uma solução interna que o cara tem, é uma outra projeto, dor, cara, é uma é outra outro dor. projeto, cara. Isso eu aprendi, isso foi uma das coisas muito que eu aprendi no Cubo com as startups de RH. Por mais que não tinha uma vertical de RH, tinha um andar de RH no Cubo que era embaixo do nosso, era o 11º. E tinha muita startup de RH no Cubo, desde treinamento até benefício, gestão de benefício, tinha de tudo. E recrutamento, e eu conversando com esses empreendedores, eles falavam, cara, todo mundo aqui compete. Porque por mais que são soluções distintas... É o mesmo dinheiro. É o mesmo budget do gerente. Então ele tem que decidir se ele quer fazer um projeto de Gympass, ou trocar um plano por um plano mais digital, tipo a Sami, se ele vai trocar a corretora para uma Pipo, que é uma corretora digital... mas também ele tem o SAP dele, o sistema de folha de pagamento, que ele processa ali 40 mil... Que também está dando BO, ele precisa de uma melhoria. Processa 40 mil salários por mês e não... Entendeu? Sim. Então, qual que é o incentivo ali para ele priorizar esses projetos que são menores, se você for... Pode ser o impacto lá na frente maior, né? Então, é difícil. Então, a gente tentou lá na DASA criar frameworks tanto de investimento, como também de metas, para tentar separar. Então, assim, ó, cara, o que você tem no Horizonte 1, que ou seja, esses ganhos de melhoria e eficiência e qualidade incremental, você faz aí. O que é Horizonte 2, não vou nem falar de 3, que aí eu acho que o Horizonte 3 tem que ter até uma estrutura centralizada, mas o Horizonte 2, você tem que ter... Você tem que quase que spin-offar ali, você tem que fazer em conjunto com a área, não é de centralizar. Mas você tem que ter algum... Então, na DASA, a gente criou um modelo que a área de inovação aberta ali era como se... Era um modelo assim, era como se eu fosse o investidor anjo daquela iniciativa. Tá. Então, tinha um gestor lá que ele via valor de implementar a Nexto lá no setor dele, mas o negócio não tinha, digamos, momentum para já chegar no diretor de TI e fazer um projetão, ou no diretor clínico lá. Então, mas esse cara queria... Ele conversou com o Lucas lá no Cubo, ele conversou com outros parceiros, com outros clientes de vocês, falou, cara, eu quero fazer, pô, Thiago, me ajuda aqui a fazer. Esse cara, a gente era um escritóriozinho de inovação que a gente ajudava, era como se a gente investisse na ideia dele, né? Como se fosse um investidor. Então, tá bom, cara, quanto você precisa aí? Você precisa de 20, 30 mil para fazer uma POC, para provar que isso aí funciona? Tá bom, vai lá e faz. E a gente meio que financiava o early stage deles, criava um case... Para o cara conseguir defender. Para pelo menos ele conseguir defender e mostrar dados, né? Então aí não era mais o gerente lá da área lá do hospital que queria. Cara, a gente fez um piloto aqui, cara, isso aqui diminuiu o SLA, reduziu gasto com energia elétrica, melhorou... O nível de reclamação qualquer, a gente tentava ter 2, 3 indicadores ali que fazia sentido, indicadores de sucesso, e aí o cara tinha um case. E aí era isso, e aí ele ia fazer o pitch pro diretor dele lá, como se fosse aí fazer o pitch pro investidor grande. Olha, vamos apostar nesse projeto aqui. Então, isso funcionou muito bem em 2 cenários, cara. Primeiro, cenários que não estão no core. Tá. Então, assim, esse modelo, fora do core business, então RH, legal, porque a empresa de saúde tem. Isso foi uma lição que eu aprendi no Cubo. Eu fui no Cubo meio que para health tech. E quando eu vi lá, eu virei para... A gente mudou. Eu falei, gente, a DASA é uma empresa grande, cara. A gente tem interesse em todas as startups desse prédio. Né? Talvez não a de agro, mas assim, pô, logística, software de compra, um monte de coisa de software de automação de energia elétrica, um monte de coisa legal que tinha lá, cara. Então, Horizonte 1 de inovação, trabalho em processos lá de melhoria nas áreas operacionais, back-office. Cara, isso funcionou muito bem. Então, essas áreas que são, tipo, satélite ali ao core business, era mais fácil de... Totalmente. Digamos que esse modelo praticamente foi desenhado para elas. Então, eles iam lá, a gente expunha eles, tinha um período de sensibilização, vai em evento, aprende como a gente do's and don'ts ao se relacionar com a startup. Tinha o time ali, que era o nosso time de inovação aberta, como coaching, consultoria, né? Então, ficava ali meio que intermediando a relação. E se o cara, a hora que ele tivesse maturidade, aí depois ia começando a listar desafio, ouvir pitch,
se interessando mais pelo negócio, conhecendo as startups. Chegava um momento que falava, era um funil. Cara, gostei muito da Nexo, acho que vai funcionar lá no hospital. Vamos fazer? Tá bom, desenha um projeto aí, uma POC, né? E aí, POC era um nome ruim, na verdade, pegou, mas assim, porque não é uma prova de conceito da solução, a solução já está validada. É como eu te falei, é uma prova de conceito de que essa solução vai funcionar aqui dentro desse modelo, exato. Entendeu? É o que eu sinto muito também, Thiago, que assim, a gente chega lá e o pessoal não quer mais ver. Porque assim, eu falo direto pro time. Por que a gente faz uma prova de conceito, né? Por que a gente faz um teste técnico? O cliente está precisando, né? O parceiro está precisando entender se a sua tecnologia funciona. Porque se for isso, a gente tem alguns formatos de fazer isso. A gente pode fazer uma demo. Sim. A gente pode levar ele para visitar clientes que já estão funcionando, pegar depoimento. Tipo, vamos lá, às vezes em um dia você mata, faz uma visita técnica, ou faz até mais de uma. Mas às vezes em 1, 2 semanas você mata isso. E às vezes fazer um piloto minimamente estruturado pode levar meses. E aí o custo disso, né, das pessoas envolvidas, da grana e tal, porque você tem que financiar isso de alguma forma. Mas às vezes a demanda, e aí agora que a gente já tem bastante sola de sapato gasta, você percebe que não é mais uma dúvida sobre se a solução funciona ou ela faz o que ela tem que fazer. Tipo, a minha instituição está pronta para assimilar essa nova tecnologia. Sabe o que fazer com isso? E tipo, não é só a tecnologia em si, as minhas pessoas estão prontas, elas têm treinamento e maturidade para entender, eu consigo ajustar processo, eu consigo comprar esse tipo de... Quem vai bloquear isso aqui? Porque às vezes o agressor, cara, é algo que você não mapeou. Então, sei lá, você está trocando... Você tem um sistema lá de RH lá, e você está trocando de recrutamento tradicional, e você quer testar lá uma GUP, né? Uma Kenobi, né? Que não tem mais, foi comprada. Aí você vai pensar, cara, quem que vai ser o agressor disso? Quem é fã do sistema velho, o vendedor do sistema velho. O pai ou a mãe do sistema velho que implantou na empresa. Exatamente. E não quer deixar o filho morrer. Ou o gerente da TI que sustenta isso aqui e tal. Beleza, você mapeia. Mas aí às vezes você vai fazer um negócio, cara, o agressor interno vem de outro lugar. Às vezes, sei lá, o time não gostou da ferramenta e vai por mais que o gerente gostou e o time a usabilidade é ruim, o cara vai bloquear. Vai fazer, vai cruzar os braços e falar, não vai boicotar. Enquanto eu estiver aqui, não vai. Ou às vezes uma outra área, sei lá, o gerente de compras, porque a startup ali foge do processo de compras dele. Isso é uma coisa que a gente fez na DASA também que é importante, a gente adequou muito dessa burocracia para coisas que não faziam sentido. Então, tipo, você fazer um cadastro de fornecedor. Então, assim, fazer uma POC com a Nexto, vai ter que pagar a Nexto logo é um fornecedor. Para virar fornecedor da DASA, meu amigo, tem um departamento para isso. Você preenche umas fichas gigantes, manda contra xerox do talão de cheque, coisa que a startup nem tem. Né, cara? 5 anos de DRE. Então a gente falou, não, cara, vamos simplificar o processo aqui de cadastro e depois o processo de compras e de avaliação de segurança. Né? Então a gente criou o que a gente chama lá na DASA de um fast track. E que não é que a gente abre mão, mas assim, a gente vê o que de fato faz sentido, ou seja, cara, vamos revisitar esse processo. Para que serve aqui essa mini diligência que você faz do fornecedor? É para ver se esse cara realmente é uma empresa, se tem fraude e tal. Beleza, isso aí, cara, a gente cria mecanismos e aí o próprio trabalho lá do time que tá em louco fala, cara, garantia sou eu, literalmente. Cara, eu conheço o Lucas, eu sei que não é uma empresa de fachada. Assim, startup, você pode trabalhar com o risco da execução e da entrega. Esse é o risco que você trabalha, o risco tecnológico. Mas a empresa também não pode trabalhar com o risco da idoneidade de fraude. Então a gente criou um sistema aqui, ó. A gente isso aqui a gente garante, o resto a gente deixa para depois. Ou seja, qual que é o mínimo de burocracia para a gente rodar esse piloto aqui com segurança? E se esse piloto for escalar depois, ficam algumas coisas a gente tirou do processo, outras ficam como pendência. Então, ó, Lucas, para rodar o piloto é isso aqui. Se esse piloto der certo e isso aqui virar um contrato... Tem mais essas caixinhas aqui que a gente vai checar. Cara, aí a gente vai ter que fazer né? Porque daí vai ter que ver a parte de TI, não sei o que, integração, blá, 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 blá. Então, isso é uma coisa que, quando eu digo que as empresas estão aprendendo a fazer, não é só que, tô aprendendo, né? Na cabeça do cara. Literalmente, elas estão criando processos. É engraçado, né, cara? Que você monta a área de inovação para não ter processo
E aí, daqui a pouco você está criando o processo lá. para inovar, né? Foi exatamente o que aconteceu com a gente lá, entendeu? E agora, do lado do... Quando eu estou do lado da Memed, isso é muito interessante, porque como eu tenho essa visão, então a gente consegue adaptar o discurso de vendas e até o rollout de implantação. Sim. Baseado naquilo que eu falei. Cara, quem é o decisor nesse caso? Então, se a gente está indo por uma via de centro de inovação, diretor de inovação, eu sei mais ou menos que eles operam nessa lógica. Se a gente está indo direto no diretor de TI, que grande parte das vezes é a tecnologia, eu sei quais são os incentivos, as metas e como que eles operam ali, porque boa parte do meu tempo eu respondi para TI, por mais sendo médico. Eu sempre fiquei entre diretoria médica e diretoria de TI. Eu ficava indo e voltando, fiquei um tempinho na VP de estratégia, isso até no Sírio, enfim. Se a gente está indo pela via do diretor médico, o operacional, o cara da assistência, eu também tendo a entender mais ou menos quais são os racionais, quais são... claro que eu não sei exatamente a meta do cara, dependendo da instituição, mas... Então isso que eu falo que é importante, cara. É um gerente ou é um diretor? É o médico ou é a TI? Ou é o CEO? Cada um tende a enxergar um tipo de... Por mais que a sua value prop do seu produto é a mesma, em teoria... Para o cara tomar ele não toma a decisão baseada na proposta de valor necessariamente, entendeu? Concordo. Ele toma a decisão baseado naquele racional de tomar de decisão dele, que em geral tem a ver com alguma meta, algum incentivo que ele tem dentro da empresa. Verdade. Ou alguma percepção de prioridade, de urgência. Algo que faça ele... Então, se ele não tem exatamente uma meta ali, um incentivo que a Nexto vai resolver para ele... Por mais que a proposta de valor seja legal, não tem incentivo pessoal para o cara. E aí não é uma coisa assim de... pessoal no sentido de fazer um jogo ruim. Literalmente, tem que entender como... Hoje eu estudo muito o processo de tomar de decisão, nos vieses. Que, no fundo, é uma pessoa ali tomando decisão. Sim. Então, assim, por exemplo, entender se a decisão vai para um comitê ou se é um diretor que toma, é interessante. Perfeito. Tentar ver de onde vai vir aquele budget. Cara, esse cara é um budget da área, tudo bem. Ou é um budget de inovação. Esse budget é um budget só que ele tem o quê? Para software? Ou é um budget desse ambulatório? Te dá uma ideia de... tentar dimensionar o tamanho do cheque que ele tem para o ano inteiro para gastar e com quem que você está competindo, voltando lá, né? Às vezes você está competindo com... Você quer colocar a IoT de última geração lá e você está competindo com o cara que, sei lá, que quer trocar o sistema que abre a porta, por exemplo. Sim. Que tá dando pau, tá formando fila, por exemplo. Né? E, cara, eu acho que você tocou nos pontos legais e eu queria... provocar duas discussões aqui. Eu acho que uma delas e aí também trazendo um pouquinho da experiência que a gente teve. Quando a gente estava formatando estratégia de go-to-market, a gente percebeu que a gente testou um monte de coisa, erramos pra caralho, gastamos um monte de dinheiro fazendo tentativas de ir para mercado de diversas formas com a solução. E a que teve mais tração até agora foi uma estratégia bem consultiva, bem personalizada, em que a gente entende todos os stakeholders que estão dentro da empresa, quem são os potenciais tomadores de decisão, se a decisão é comitê, se ela é decisão isolada, se ela para na gerência ou se ela tem que escalar, enfim, nível de autonomia das pessoas, nível de... É uma venda complexa. E aí a gente falou assim, caralho, será que é uma venda complexa que é só para as grandes empresas, big corps de saúde? Então a gente chamou de key accounts aqui, contas muito grandes. Ou se a gente descer para middle market também a gente vai enfrentar um cenário parecido. E a nossa experiência até então mostrou que mesmo instituições de saúde de médio porte, por exemplo, um hospital de 200 leitos, 100 e poucos leitos. Puta, esse hospital ainda assim tem uma decisão muito burocratizada. E mesmo, e aí você teve o privilégio de estar dentro das instituições que estão na vanguarda de investimento em tech, de maturidade sobre inovação e tal. Mas isso não é a realidade do Brasil. Exatamente. Né? Então, assim, acho que duas coisas que eu queria abordar um pouco contigo aqui. Acho que a primeira é... Você acha que existe algum cenário em que uma empresa de tecnologia na saúde, aí focando aqui em tecnologia na saúde, mais as digitais aqui, que é um pouco mais o escopo, elas vão sempre ter que ter uma estratégia de go-to-market personalizada, customizada, e esse processo, essa jornada vai ter ciclo de venda longo, CAC alto, a gente vai ter que insistir nisso? Ou você acha que em algum momento
essa curva de aprendizagem ela vai começar a ser percorrida, e essas tecnologias vão começar a ficar mais mainstream, e aí o processo pode se assemelhar às máquinas de vendas que fizeram HR Techs, Fintechs, etc., escalarem mais rápido com Insight Sales e tal. Você acha que esse é um caminho que vai acontecer na saúde, ou pela dinâmica do mercado, pela estrutura, a gente ainda vai ter que, por um bom tempo, fazer venda por conta, um a um, personalização, estar nos eventos, fazer relacionamento com as pessoas, para depois conseguir, de fato, desenvolver negócio? E aí, acho que o segundo ponto é, geograficamente, como é que a gente leva um pouco do cenário que está acontecendo nos grandes centros de saúde do país para... para quem está ali na ponta, às vezes num estado que tem menos funding, que tem menos acesso à educação e tal, do ponto de vista até de formação dos gestores, para que a tecnologia chegue para eles também. Se no limite gera eficiência, é legal chegar nesses rincões também. Cara, eu acho que vai. No B2B, quando a gente fala de fornecer tecnologia no B2B, e aí mais especificamente as incumbentes, grandes empresas tradicionais, digamos, seja hospitais, operadoras ou até mesmo a indústria farmacêutica, eu acho que sim, cara. Vai quase ser sempre assim. Por quê? Primeiro, o desafio da digitalização e da heterogeneidade no mercado, esse último que você falou. Então, cara, a gente tem em São Paulo hospital com RIMS nível 7, se atravessa a rua tem clínica com papel e Windows pirata rodando um Google Agenda na conta gratuita, né? Sim. Sem mínimo de segurança, mínimo de profissionalismo tecnológico. E a questão além... Ou seja, eu quis falar isso em São Paulo porque, cara, não é só... vai pro Mato Grosso. Cara, sim, atravessa a rua em São Paulo, muitas vezes... Você encontra isso. Você encontra isso. Então, isso é uma grande dificuldade, que é o desafio de digitalização do setor, cara. Que a gente ainda tá vivendo, cara. Legal ter inovação disruptiva, mas, precisamos digitalizar. Precisamos ter mais prontuário, precisamos ter mais software de agendamento, mais... Feijão com arroz bem feito. Feijão com arroz bem feito, exatamente, cara. Esse é o... Segundo, boa parte das soluções que a gente vê mesmo falando de digital são soluções complexas, porque são problemas complexos em empresas complexas. Então, eu acho que vai... Nesse sentido que eu acho que para esse segmento sempre vai ter a venda longa, vai ter o projeto consultoria-like, vai ter um monte de centenas de adaptações e customizações. E aí, cara, eu acho que às vezes quando você vai pro menor tende a ser pior, inclusive, porque esse cara não tem maturidade tecnológica e é onde você precisa... Às vezes você vai lá no Einstein, já tem uma puta infra, já tá acostumado, vai lá e faz, né? Aí você vai num hospital novo que o cara mal tá digitalizado, ele vai ter uma baita dificuldade, não tem TI suficiente, exato, capacitada, não tem liderança médica ou liderança executiva capacitada, acostumada com aquilo. Na jornada de transformação digital do cara, o cara tá no comecinho, né? Exatamente. Ele tem ainda pedacinhos e produtos de tecnologia que o cara sequer pensou, consumiu ainda. Até a gente fala assim, a gente trabalha com soluções de internet das coisas, a gente tá aqui, ó. Às vezes o cara não tem prontuário, às vezes o cara não tem um sistema de agendamento, ele não tem verificação de elegibilidade de procedimento. O cara ele tá na idade da pedra ainda. Ele faz tudo por telefone e papel. Exatamente, cara. E o cara não vai olhar uma solução de otimização, de gestão de cadeia fria aqui com IoT, que está aqui. Hoje, né? Não hoje, exato. Esse cara vai levar um tempo para chegar lá. Exatamente. Então, eu acho que por isso, e como isso que eu falei, né? Empresa que vende para incumbente, problemas complexos, soluções complexas, com nível de maturidade de tecnológica, de inovação, de baixo para moderado, é grande parte do que a gente tem, cara, se for ver, analisar as health techs. Né? Então, por isso que eu acho que vai continuar. Eu acho que vai melhorar. Tem melhorado, eu acho que devagarzinho, mas melhora. Eu lembro que quando a gente estava lá no Cubo, a gente foi o Fernando da CM Tech, né? Você já entrevistou ele aqui, né? Ainda não? O Nando ainda não, mas é um dos próximos aí que tá na lista. Precisa chamar ele, cara. Então, ele que puxou isso lá com as startups da nossa comunidade ali no Cubo, eles fizeram ali uma pesquisinha de sales, né, para B2B, e aí a gente levantou lá na época, ele tem o dado melhor, que o ciclo de venda lá era tipo 10 meses em média. Tinha empresa que era 13. Você participou, né? Tinha empresa que era 13 meses, sim, cara, de ciclo de venda, sem contar a implantação, cara, ciclo de venda.
Eu sei bem, porque é o nosso. Recentemente, daí mais recentemente, a Agir Ventures, né, o fundo lá da turma, fez um estudo parecido e o resultado deles foi 7, 8 meses. Ou seja, melhorou, baixou um pouquinho, né? Então... Mas aí o ticket médio que eu também olhei lá na pesquisa deles, a gente participou lá com a Nádia nessa pesquisa, o ticket médio também deu uma diminuída, né? Soluções então, assim, claro que essas pesquisas, metodologias diferentes e tal, mas assim, baseado até aquilo que a gente falou um pouco no começo, né? As empresas já estão aprendendo, estão criando processo, então acho que tende a melhorar, mas eu não acho que vai, para esse segmento, zerar. Porém, aonde que eu acho que pode e vai um caminho de mais agilidade primeiro, dentro do B2B ainda, com soluções que sejam SaaS puro. Uhum. E de preferência que sejam mais longe do core business. Tá. Então, à medida que a gente tenha... Então, vamos supor que você tem aí uma startup de software de processamento de pagamento, startup de Intuitive Care, por exemplo, ciclo de receita, coisa que você vai lá meio... Coisas que você não mexe na operação no core, ganha eficiência, que às vezes a implantação com a maturidade tecnológica dos dois lados é uma coisa que o executivo vai lá, vê no site, assina o plano, integra via API, roda, passou 2 meses, não gostou, ele desliga, não vai ter RFP, igual o pessoal assina um Slack ali, um Dropbox. Sim. Então, acho que esse é um cenário, à medida que a gente tem esses SaaS verticais ou SaaS corporativos focados em saúde, tendendo a ser mais longe do core. Pô, aí um software vai fazer isso com um prontuário, vai fazer isso com uma prescrição eletrônica. Em teoria dá. Cara, a Memed, em teoria, tem API, tem 3 modalidades de integração. Não tem um botão assine aqui com cartão de crédito, porque a gente sabe que a empresa não vai comprar assim. Não vai comprar sim. Uhum. Mas em teoria ele... Mas quando for, vai ter. Vai ter, exatamente, vai ter. Até porque a gente nem cobra para integrar. Então, se você quiser usar a Memed aí, não precisa... Já tem a dica aí, já fica pode a dica plugar, aqui, cara. Usa o cupom de desconto lá, TJ no What's Next, e você vai ganhar 100% de desconto para usar a Memed. Garantido. Garantido, né? E aí, para terminar, cara, aonde que pode ser que tem... outro grande potencial disso, cara, é quando a gente tiver plataformas digitais e aí você vai começar a ter uma geração de startups que vão montar negócios dentro da plataforma digital. Aí vai ser rápido. Então, vou dar um exemplo aqui. A própria Memed. A Memed como plataforma de tecnologia, em algum momento vai virar um ecossistema ali tão robusto, com geração de lead de um lado, vindo das prescrições médicas, com serviços médicos do outro, porque hoje a gente tem venda de remédio, agendamento de exame, daqui a pouco você começa a ter... Plugar mais vira coisas, um marketplace ali. E aí isso habilita que pessoas criem novos negócios que vão operar não no mundo físico, vão operar no mundo Memed, vão operar dentro da BIP, do Saúde D, do Rita, do Nave, né? Isso é meio futurístico, mas é o que está nos livros de platform business, sim, né? Sim. Se você é realmente uma plataforma tecnológica, e aí, de novo, são poucos no Brasil que realmente são, alguns estão tentando ser, mas que de fato são plataforma tecnológica. É complexo pra cacete. Super complexo, mas isso em algum momento acho que vai acontecer. Tá. E aí você vai ter uma economia Amazon-like, eBay-like, Mercado Livre-like para a saúde. Em linhas gerais, esses marketplaces. Aqui eu não gosto muito de falar marketplace, porque não é... Eu acho que tende a deixar a visão um pouco narrow, né, cara? E por fim, talvez o mais difícil, e não é exatamente o que você perguntou, mas é uma oportunidade para startup, é quando as startups conseguirem fazer B2C de fato, né? Que para mim é uma coisa que eu sempre digo, cara, ainda não tem B2C na saúde, nem nos Estados Unidos. Pode ver, cara. As empresas começam B2C e rapidamente precisam de financiamento de algum ente. Seja Medicare, Medicaid nos Estados Unidos, seja um investidor estratégico. Você vê, cara, nos Estados Unidos, coisas que eu nunca imaginei ver. Então, assim, startup montando para vender para o Medicare, Medicaid. Startup. A gente vê, por exemplo, qual que é outro que eu ia falar? Empresa que nos Estados Unidos tradicionalmente não paga benefício, pagando mental health. Pra gente que tá no Brasil, isso é normal. Nos Estados Unidos, imagina, cara, os caras não pagam convênio, não pagam benefício. Eles pagam donut lá e cerveja. Acabou. Mas não paga nem vale transporte. Sim. E eles estão pagando mental health pros funcionários, coisas que eu não achava que ia ver. Então, cara, é muito difícil ser B2C em saúde. O dia que alguém for...
aí você talvez consiga ter um modelo de vender rápido, porque aí você vai estar vendendo direto para o consumidor. E aí realmente vai valer todo o framework de Product-Led Growth, todo o framework de Growth Raiz, Blitzscaling, tudo aquilo que a gente leu no livro, pode funcionar em saúde. Mas esse é um ponto, cara. Esses playbooks aí vão funcionar em saúde o dia que tiver esses B2C, cara. A gente às vezes fica tentando, a gente tá falando de Blitzscaling aqui antes de começar a gravar, né? Que você falou, caiu por terra e eu também tentei Blitzscaling e não deu certo. Boa parte é que, cara, Blitzscaling talvez não foi feito para B2B. Ou quando foi adaptado para B2B, é modelo de SaaS, né, cara? SaaS empresarial, tal, tipo Snowflake, nuvem. Não é exatamente quando você tem um produto, serviço robusto, diferenciado e nichado, como muitas vezes na saúde, né? Pode crer. Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. E aí, pegando nesse ponto, cara, conta um pouco pra gente aqui, como é que tá o seu desafio hoje lá na Memed? Qual que é o principal ponto que vocês estão trabalhando, que vocês estão olhando para frente, assim, cara, esse é o desafio onde a gente está mirando e a gente está colocando 100% do esforço nisso? Eu não tem um, tá? Eu vou falar talvez 3. Então, assim, o primeiro grande desafio, pensando na Memed como começou, como plataforma médica, né? Como um software médico, plataforma de prescrição, que é o carro-chefe da Memed até hoje, é como a Memed é conhecida e tal. A gente, claro que tem o desafio de melhorar e incrementar a plataforma, funcionalidades novas, mas eu falei, esse é o desafio legal, cara. Esse é o desafio que todo mundo quer fazer. Esse tem fila lá de Product Manager e de Dev e de médico para fazer funcionalidade, inteligência artificial e coisa meio de voz. Essa é a parte boa. O desafio pra gente nesse bloco é isso aí que tá na sua frente, cara. Papel e caneta, carimbo, a Montblanc do médico, digitalização, como a gente falou agora, cara. A Memed, cara, a gente dentre prescrição digital, hoje já tem diversos players, mas a Memed, por ter sido muito precoce, a gente tem boa parte do market share de prescrição digital. Porém, a gente estima que as prescrições digitais dentro do mercado de prescrições, cara, é 10, 20%. E eu acho esse dado otimista, tá? Acho que esse dado é da IQVIA, sei lá, eu acho... Cara, eu tendo a achar que no Brasilzão ou seja, quantos por cento das prescrições e pedidos de exame no Brasil são feitas digitalmente? E digitalmente é usando uma plataforma. Porque muita gente acha que fazer a receita no Word e mandar o PDF no WhatsApp é prescrição digital. Pode até ter um debate aí. Eu acho que ela já é melhor do que o papel, mas não é exatamente disso que a gente está falando, né? Então, o grande desafio é, cara, mudar o comportamento do médico, fazer ele usar a tecnologia. Engajamento, mudança de comportamento. Né? E aí, esse desafio é quebrado em 2. Quando a gente pensa no B2C, que a Memed tem os 2 modelos. O B2C, no caso, o médico, né? Que a gente fala, eu aprendi lá com o Lasse do ProntMed, outro que o Lasse já não trouxe aqui. Não, né? essa daqui pra frente vai ser isso. Pô, que legal, ó. Das techs aí. O Lasse que ele me ensinou essa, B2D, né? Business to Doctors, porque a gente sempre tratou com B2C, mas o B2C agora é o paciente. O médico, ele tem um comportamento de B2C, ou seja, o cara que tá lá no consultório dele que opta por usar a Memed, cria uma conta lá e usa a Memed na clínica dele, na prática dele. Ele tem comportamento de B2C, mas no fundo ele não é um C, porque ele é uma empresinha de uma banda de um homem só, né? Empresa de um médico só. Então a gente às vezes chama de B2D, né? Então tem o desafio de chegar nesses médicos, mostrar a Memed, fazer o cara confiar, aprender e usar. Mas metade simplificando aqui, dos nossos usuários, eles são B2B. Ou seja, é a Amil, é a Prevent, é o usuário do Figo, é o cara que atende telemedicina na Conexa, na Doc. Telemedicina quase todas usam Memed, boa parte dos prontuários usa Memed como modo de prescrição. E as instituições de saúde têm cada vez mais procurado a Memed. Então, assim, chega lá uma Prevent Senior, olha, independente aqui do meu sistema, eu quero a Memed. Então, é uma modalidade de integração B2B. E aí os desafios são outros, cara. Os desafios aí são muito mais parecidos com os da Nexto, né? E o que a gente discutiu até agora.
Porque daí eu não tenho que convencer o médico lá do ambulatório da Amil a usar. Eu tenho que convencer a estrutura, o diretor médico da Amil, o diretor de TI, que, pô... A corporação a mudar um processo já estabelecido, integrar com uma nova ferramenta, treinar um monte de gente. É totalmente diferente, porque o médico lá no clínica dele, ele faz a conta, o onboard é muito mais essa pegada digital. Sim. Onboarding digital, aha moment, aqueles conceitos lá que a gente aprende ali. Tem mais a carinha de SaaS puro, convencional, mas aí quando vai pro corporate já muda totalmente. Por isso que a gente é um desafio interno ali. A gente às vezes brinca como se fosse duas memedes ali, né? Porque é time de venda, uma é venda digital, né? Outro time, é o que você falou. Essa aqui é consultiva, é cafezinho, é evento, é time comercial, Sim. Com pastinha. Que é um papel que você faz também, né? Faço. É um papel que eu também ajudo muito o time comercial ali a abrir portas, relacionamento com grandes contas mais estratégicas. As startups também eu olho bem. Porque às vezes o time comercial não olha a startup porque é pequeno. Eu falo, vamos ser parceiro da Alice logo aqui, porque esses caras... mas esses caras quase não fazem prescrição. Poxa, mas... Em algum momento... Vem na minha que logo mais vai fazer, né? Então eu ajudo super o time comercial B2B nesse sentido, né? Então esse é o desafio, digamos, pensando na plataforma médica. Porém, o que aconteceu, cara? Com Covid... pressão digital virou uma realidade, a gente começou a entregar a receita no celular do paciente. E o paciente começou a abrir, ele começou a ir na farmácia e comprar com aquela receita, e a gente começou a fazer venda online. Por que ele precisa ir na farmácia? Então hoje tem 30 redes farmacêuticas que plugadas na Memed, você recebe a Memed ali, se você não quer ir até a farmácia, você escolhe onde você quer comprar. Recebe em casa. É uma experiência de marketplace mesmo. Claro. Você vê lá a Drogaria São Paulo, vê as digitais ali, Qualidoc, X-Farmácia, Farmi, e escolhe como você escolhe o iFood, como você escolhe no Mercado Livre. É isso, você encurta o tempo que o cara precisa para poder ter acesso à solução, né? Que é... Agora isso, cara, é mais uma Memed nova aqui dentro, porque duas coisas. Primeiro, isso fez a gente ter que criar, tecnicamente falando, e do ponto de vista de negócio, um marketplace. E boa parte do que a Memed investiu nos últimos anos, com as últimas rodadas, foi para construir isso. Trouxe muita gente de OLX, PicPay, iFood, porque é uma tecnologia que é alien, ela não é uma tecnologia de saúde. Isso aqui é uma tecnologia que veio lá de eBay, de Amazon, de Magazine Luiza, e a gente vai adaptar ela primeiro para farmácias e depois para serviços de saúde no geral, hein? Então esse é um baita desafio, porque tem que contratar gente, uma expertise, não é exatamente aqui que é software médico, aqui é ferramenta médica, né? Aqui é um marketplace, só que tem uma derivada disso, cara, que meio que talvez a gente nem tenha pensado, cara, agora o paciente é meu cliente. Porque até então, Lucas, o médico usava Memed, mesmo com inteligência clínica, posologia, tinha um monte de tech lá já, até 2 anos atrás. Ele acabava de usar Memed, sabe como? Apertando o botão imprimir, cara. E aí ele dava o papel pro paciente. O paciente não sabia que tinha Memed, ele não via. Então agora o paciente recebe a Memed. Então isso é um outro universo que tem um aspecto, num primeiro nível, que é de acesso digital. Então aí é meio facilidade, rapidez, melhor preço, comodidade, são os atributos da primeira fase desse produto. Mas eu como médico, cara, eu já tô olhando, cara, mas espera aí, agora eu sei se o paciente está comprando remédio. Olha que incrível, cara. Melhor, eu sei se ele não comprou. Eu sei se ele trocou o remédio. Você imagina, cara, a indústria farmacêutica gasta um bom dinheiro fazendo advertisement, propaganda médica, tentando ensinar o médico das drogas novas, a diferença entre os produtos, né? Sempre querendo, claro, vender o seu medicamento, mas tentando fazer isso de uma forma instrutiva e não sabe. E aí o médico, tá bom, foi lá, ele prescreveu a droga do laboratório X ao invés do Y ou da genérica. E aí não sabe se o paciente de fato comprou aquela droga. Ele pode chegar lá no balcão e trocar. Pedir outra coisa. E a gente sabe que troca. A gente já imaginava que trocava. E agora a gente está sabendo. Que troca. Primeiro, a gente está vendo que às vezes boa parte deles nem compra. E muitos dos que compram troca para genérico, troca por uma mais barata. Então, cara, é um tipo de informação que o setor nunca teve. E é muito rico. E você pode integrar isso com a jornada do cuidado, né? Exatamente. E aí é onde eu ia chegar, cara. Então a gente tem o terceiro desafio, que é digamos, o desafio do próximo passo, é como, o que a gente vai fazer com isso numa visão médica? Jornada de cuidado. Então eu posso começar a linkar
protocolos clínicos do lado da prescrição com adesão a tratamento do outro. 2, Sim. a própria adesão a tratamento com ferramenta clínica. Coisa que várias empresas buscaram com tecnologias, tipo, sempre foram lá no paciente, me avisa se você está tomando ou não. A Memed fez um caminho oposto. Agora eu sei se o cara está comprando ou não. Comprar é um proxy muito bom se ele está tomando ou não. Entendeu? E principalmente se ele não está comprando, né? E aí, já é uma informação melhor do que o que a gente tinha. E aí, por fim, né? E a hora que você entra nessa lógica, que tipo de dados aqui eu estou gerando novos que tem interesse tanto para a indústria farmacêutica, que quer entender essa dinâmica nova, e também para as instituições de saúde que estão fazendo value-based care, que estão fazendo linha de cuidado, que estão fazendo navegação. Né? Então, esse, digamos, é o desafio futuro da Memed, pegar realmente a gente vai ter uma jornada que vai desde o médico decidir, fazer o diagnóstico, daí ele decide o que prescrever, prescreve, o paciente tem acesso ao medicamento e a gente vai ter um tracking se ele está recomprando, se é um doente crônico, cara, a gente vai saber se ele está recomprando, a gente sabe se a receita dele venceu, a gente sabe a gente sabe que a caixinha tinha 30 dias e já passou 32. Então liga pro Lucas lá, cara, como tá acontecendo? Né? Então, claro que isso a gente tô aqui ainda no campo da especulação e das ideias, vai ter muito discovery, muita validação, mas é uma parte que me deixa muito animado, cara. Animal. E você acha que e aí a gente caminhando aqui pro final, porque queria te fazer umas 2 perguntas aqui. Nada. Você acha que... Bom, a gente viu esse inverno se agravando, a gente não sabe muito bem... A gente já tá vendo algumas melhoras, algumas coisas aquecendo, mas a gente teve uma restrição de investimentos bastante significativa no mercado como um todo, e na saúde não foi diferente para as health techs. E, cara, assim, o futuro agora, para muitas delas, está bem incerto. Algumas estão com necessidade, eventualmente, de fazer fusões ou de fazer uma rodada fazendo um down round e tal. Como é que você está enxergando esse movimento no ecossistema aí pensando de inovação em startups de uma forma geral? Você acha que a gente vai ver mais movimentos de M&A entre startups? É uma coisa que vocês da Memed estão olhando também? Por exemplo, assim, eu posso pegar uma solução que está olhando adesão ao tratamento e a parte de jornada clínica do paciente depois que o cara sai da consulta. É uma coisa que vocês estão olhando. E como é que você enxerga no ecossistema? Você acha que o ecossistema vai começar a se consolidar? Porque tem um monte de gente aí. Foram criados porrilhões de startups nesses últimos 2, 3 anos. Você acha que esse movimento vai começar a acontecer de fato? Sem dúvida. Um pouco talvez já está até acontecendo. Primeiro, não é o que eu acho, cara. Do pouco que eu estudei aí de crises financeiras, quando acontece isso com o mercado, sempre é oportunidade para a fusão, aquisição, consolidação, né? Então, eu acho que isso já está e tende a acontecer. Entre startups, então startups que tenham sinergia e se fundem para ganhar mais força ou para tentar ter capturar algum pouco de sinergia, ou mesmo uma startup grande consumindo, digamos, né? Incorporando menores, né? Como a gente viu ali com a Conexa fazendo, né? A Memed, a gente olha para isso, claro, é um desejo. Honestamente, não estamos nessa fase ainda, né? Porque a gente ainda tem alguns desafios internos, mas é algo que eu acho que vai ser natural de acontecer. E principalmente grandes empresas, né? Incorporando tecnologias e soluções, cara. Então, acho que isso é um dos caminhos. O que tem um lado bom. Nem sempre esses exits são financeiramente favoráveis pro founder, para os acionistas da empresa que é incorporada, né? Mas, por outro lado, pensando no setor no longo prazo, são ciclos de evolução, né? Porque esse cara vai voltar e vai empreender de novo, ele vai virar executivo. Com mais bagagem, com mais experiência, às vezes com mais apetite a risco, porque o cara já tem uma liquidez que dá uma segurança. Pro cara. Ou ele vira executivo da empresa e ele vai estar mais propenso a fazer negócios com startups, ou se ele tem um exit bom, ele vira um investidor anjo, monta um fundo e fomenta de alguma forma. Então, a gente vê aí em outros ecossistemas, né, de outros setores, fintechs, nos e-commerce, as empresas de tech, que isso é muito comum. Muito comum, né? Então, pensando no que
os ciclos de iterações, em teoria, quanto mais rápido fizer isso, melhor. Faz, a gente vai para uma fase nova, né? Por outro lado, vai ter muita startup que vai ficar pelo caminho, vai ter muita gente que vai ficar apegado ao valuation antigo e não vai reagir a tempo, ou vai deixar de... Né, vai preferir ir para a lona do que voltar atrás. Voltar atrás, enfim. Mas eu acho que os investimentos devem voltar a sair antes do que talvez a grande maioria falou. Eu acho que já está saindo. Ainda está saindo com um valuation ruim. Bem corrigido. Mas né? Pelo menos acho que está voltando a sair. E aí, para mim, eu sempre falei isso, cara. Não adianta. Tudo bem, alguns fundos mais estratégicos ou corporativos, mas assim... O VC mesmo, ele tem mandato, ele tem tempo. Ele não consegue segurar muito tempo na fase de investimento Uma hora dele. ele tem que colocar o dinheiro na rua. Uma hora ele tem que colocar. Então, o que me preocupa aí, Lucas, e recentemente aí eu bati um papo com o Vitor e com o Istvan lá do Sky Hub, justamente sobre isso, foi bem legal, que eu não estou vendo uma geração nova de startups que vai tá no jogo para talvez capturar esse dinheiro. Eu tenho a velocidade com que estão surgindo, né, não estou vendo coisa nova, não estou vendo coisa muito criativa. Quando aparece é mais do mesmo, tentando surfar as mesmas possibilidades. Eu acho que o mercado talvez tenha assustado quem está... o mercado, digo assim, a situação do mercado tem assustado quem estava... A galera recolheu o projeto, esperou, preferiu ficar na empresa. Quem é médico preferiu continuar com o consultório para não arriscar agora. Então, isso eu acho que me preocupa um pouco, cara. Por incrível que pareça, eu acho que é uma fase boa para começar um novo negócio. Porque daí você já vai começar também com essa régua nova, entendendo o setor, e eu acho que vai ter capital. E as empresas, cara, por mais que a situação financeira está fazendo elas terem que apertar o cinto, e aí não adianta, a área de inovação, a área de incorporação tecnológica acaba sofrendo, eu também acho que não é assim, o fim do mundo. Talvez você tenha uma diminuição de perda de atividade, de ritmo, mas as empresas continuam olhando, continuam apostando, e em algum momento elas vão continuar voltar a olhar para isso, cara. Porque, como eu te disse, boa parte dos problemas precisam ser resolvidos, cara. Exato. Tem a ver com digitalização, estão perdendo dinheiro, tem coisa que precisa ser feita. Então, eu acho que... Eu tendo a ser otimista, assim, nesse sentido. Principalmente para quem quer começar negócio agora. Para quem tem negócio agora, né? Quem conseguiu fazer a lição de casa, né? O que o investidor pediu, esticar o runway, focar mais em monetização, menos em growth, ser mais rigoroso com custos. Botar a cabeça fora d'água. Passar por esse momento e conseguir gerar eficiência, né? Eu acho que trabalhar com crescimento com eficiência. Que às vezes a gente acha que uma coisa tem que acontecer em detrimento da outra. Eu não consigo crescer de forma eficiente. Quem disse que não? Exatamente. Porque a gente cria uma lógica que para crescer tem que queimar muito capital, necessariamente. Óbvio que se você queima mais capital, você tende a crescer mais rápido. Não é necessariamente verdade, mas você tende a crescer mais rápido. Mas, cara, dá para você crescer de forma saudável. Tem um monte de gente aí, tem um monte de startup que a gente pode citar, não necessariamente só na saúde, mas que cresce com eficiência de capital absurda, sem fazer rodada, às vezes até de forma orgânica. Então, assim, a gente tem que se apoiar um pouco nesses exemplos, porque eu acho que se a gente passa por esses, 12, 24 meses, que é um cenário de cinto mais apertado, e chega com empresas mais eficientes, mais bem geridas na outra ponta, cara, aí é um cenário muito melhor para o mercado até. Sem dúvida. Vamos pegar empresas mais maduras, com melhores processos, bem organizadas, que não vão apresentar um risco financeiro. Então, daquela equação que você falou sobre o risco da contratação da startup para o executivo que está na outra ponta, aquela questão do compliance, né, de fazer uma mini due diligence Cara, você começa a afastar, porque você começa a colocar um monte de empresas no jogo de novo, porque são empresas mais bem geridas. Elas passaram por um processo de terem que apertar o cinto, se tornarem mais eficientes, né? E aí, evidentemente, elas vão apresentar menos risco para quem está comprando. Claro. Porque às vezes o cara toma um risco, a tecnologia é sensacional, mas a empresa pode quebrar daqui a 6 meses. E aí eu pego todo o investimento, esforço que eu fiz, não só a grana, né? Mas o esforço do time, que às vezes é muito maior do que a grana que você está colocando, para fazer uma transformação, uma mudança, e depois a empresa quebra. E aí, o que a gente faz? Eu acho que é isso mesmo. Porém, o que eu acho que vai faltar ajustar aí
é que o investidor de risco vai ter que entender que se o risco é menor, o retorno vai ser menor. Vai ser menor. É isso. Então, assim, talvez o problema não é diminuir valuation. O problema é você tá querendo o mesmo múltiplo que você queria antes quando você tinha uma tese de crescimento rápido, né? E sustentado por capital, né? Por capital externo, né? Então, beleza, ok a tese da empresa ser mais antifrágil, ser mais... mas aí será... Até que ponto que isso deixa de ser uma startup? E a gente está falando aqui do velho business, né? Exato. Será que os VCs vão virar private equities digitais? E essa é uma discussão que tem, né? Quer dizer, quais são as... Aí, falando em saúde mesmo, quais são as empresas de tech em saúde que, de fato, percorreram o VC Track? Exatamente. O VC Track tradicional, né? Do triple, double, né? Quer dizer... Muito difícil. Muito difícil. Deixa eu falar uma última só a última lacração de otimista aqui que você vai gostar, cara. Essa eu tenho grande chance de errar, mas eu realmente espero ver isso acontecendo, cara. Eu acho que a gente vai ver uma digitalização rápida do SUS, setor público. Isso é uma boa, né? E eu acho que, claro que boa parte disso não vai ter espaço para iniciativa privada, mas eu acho que vai ter muito espaço para iniciativa privada. E mesmo que não tenha tanto, isso acaba... A digitalização do público vai acabar fomentando, vai acabar puxando regulação, leis de incentivo, mais dinheiro. Então, cara, eu acho que a gente vai ver isso acontecendo. Pô, isso é uma boa. Eu realmente acho que sou otimista quanto a isso, tá? Então, vai ter oportunidade para startup vender, né, para o público. Vão começar a surgir soluções focadas e voltadas para o público. E também o próprio investimento ali no público, porque o paciente é o mesmo, né? Então isso puxa se o setor público está digitalizado, cara, o setor privado que não tá vai precisar correr atrás. E aí, entendeu? Eu concordo com você. Ontem eu estava em Ribeirão Preto. A gente foi visitar um hemocentro público, que é um hemocentro que, inclusive, é um dos poucos centros que faz CAR-T-cell né, no Brasil, fora uma instituição privada e tal, puta tecnologia, os caras são gigantes, abastecem sangue para praticamente todo o estado de São Paulo. É muito bonito o trabalho que os caras fazem lá. E, cara, estão investindo em IoT. Quer dizer, eles já não entendem que eles conseguem sustentar com os processos, rotinas e ferramentas que eles tinham, e o nível de qualidade e exigências que os processos que eles estão fazendo exigem, com a forma que eles faziam antes. Quer dizer, e a gente começou, tem uns 18 meses mais ou menos, a olhar o setor público de uma forma diferente. Porque até então a gente só atendia privado. Agora a gente já tem clientes, a própria Faculdade de Medicina da USP, né? Os das clínicas já cliente. Então, assim, por quê? Porque, de fato, o público está entendendo. Cara, a gente ainda está muito dinossauro em algumas coisas, mas a gente tem que acelerar, porque a gente, cara, os custos estão absurdos, a gente precisa se mexer. E a gente está vendo, até para uma tecnologia que já é bem, assim... avançada na jornada de transformação, como a gente estava falando, o pessoal já está olhando e já está comprando. Não é que assim, não, a gente está desenhando. Não, de fato tem edital, galera colocando dinheiro. Não é pouco dinheiro não, as pessoas botando milhões nesse negócio. É verdade, a Memed está presente já em várias entidades públicas, aí muitas vezes via parceiro, né? Mas já é uma realidade. Inclusive, durante o Covid, teve unidade básica de saúde... farmácia de UBS que estava usando Memed porque a farmacêutica-chefe ou o gestor falou, gente, vai lá e baixa, ligavam lá na Memed, faziam o cadastro e saíram usando. E a gente tem bastantes farmácias do SUS que estão usando lá por iniciativa própria de alguém lá, cara. Super legal. Do caralho isso. Pô, pergunta final aqui, cara. TJ, a gente sempre faz essa pergunta para a turma que a gente convida, que é, o que tem te animado e o que tem te desanimado em relação à saúde, aí pensando aí no horizonte aí de médio prazo? Olha, eu vou falar o óbvio aqui. Eu me anima a digitalização da saúde, né? Claro que falar isso não significa dizer que isso é o mais importante e nem que só isso é importante, né? E nem que eu acho que isso vai resolver tudo. Mas é que eu realmente... tem uma visão de que é um job to be done, precisa fazer isso, né? A gente precisa digitalizar porque é tão claro
os benefícios e o caminho que o mundo está indo, né? De digitalização total de processos e negócios e serviços, como eu disse, né? Então, eu acompanhando aí isso 10 anos, eu consigo ver a evolução do setor e é uma evolução. A gente tende a achar que o setor é lento, que é travado, mas eu acho que caminhou num ritmo bom. Assim, a gente saiu do 0 ao 1 em 10 anos aí, pensando que é zero incentivo. A gente não teve, que nem nos Estados Unidos, uma lei que obrigasse os hospitais a ter prontuário. A gente não teve fundos públicos de investimento e de incentivo. Não teve o BNDES financiando tecnologia. E a gente ainda pode fazer tudo isso. E talvez seja parte da solução. Mas eu sou muito animado, cara. Animado com a perspectiva que isso abre para uma melhor saúde, para o melhor dia a dia do profissional de saúde, que vai estar tech-enabled, para o paciente, para acesso, para economics, porque a gente vai ter visibilidade de dados, a gente vai ver de fato aonde que gasta o quê, aonde que tem desperdício, aonde que tem fraude, como otimiza isso. A gente vê o impacto disso, digamos, nas faculdades, no ensino em geral, MBA de inovação, disciplina de empreendedorismo na faculdade, um monte de pós de data science voltado à saúde, times de inteligência artificial, companhia de inteligência artificial só focada em saúde, cara. Pô, coisas que o mais otimista dos Thiagos há 10 anos atrás, se você falasse que em 2022 já ia estar assim, você não botava fé. Fundos próprios de saúde, poxa, só em saúde, cara, tem DNA Capital, Agir Ventures, tem o Cortex, tem o fundo do ICE, fundos focados em saúde, que só vão investir em saúde, com grandes instituições e grandes LPs e pessoas por trás. Sou muito animado com isso, cara. O que eu sou desanimado? Essa é mais difícil, cara. Você é um cara animado no geral. Exato, cara. O que eu sou desanimado, cara, eu me preocupo um pouco com o lado humano dos profissionais de saúde, cara. Burnout, muita gente querendo largar, não sabendo o que fazer, com dificuldade também de navegar nesse mundo novo, que tem que, não basta da medicina, tem que incorporar tecnologia, tem que ter Instagram, tem que dançar no TikTok, senão eu não opero. Isso eu acho que daí não é desanimar, eu vou mudar um pouquinho, me preocupa. Cara, porque eu acho assim, cara, como é que a gente vai acolher essa turma? Tem uma geração nova aí que talvez esteja mais suscetível para esses valores do que a nossa geração. Cara, honestamente, a nossa geração não acho muito preocupada com quantos seguidores você tem, ou se você eu acho que é menos, alguns sim, enfim. Acho que isso é o que me preocupa, assim, cara. Eu acho que é um baita desafio, cara. Porque o ensino médico, não só médico, o ensino de saúde tende a ficar cada vez mais pesado. Cara, o conteúdo cada vez é muito... Como é que estuda, cara? Eu sempre falo, na minha época, genética nem era uma matéria, cara. Não tinha nada de genética, não tinha nem faculdade ali pré-projeto Genoma, né? Pô, hoje em dia, cara, dá pra você fazer 6 anos só de genética. Tem oncogenética, genética clínica, imunogenética, cara. Como é que aprende? Como é que o cara aprende cirurgia? Agora tem que operar no robô. O radiologista tem que saber de inteligência artificial e ainda querem que ele aprenda negócios, empreendedorismo, inovação, soft skills. Muita coisa, né? E aí o cara cai no mercado mega preparado, não tem emprego, condição de trabalho ruim, achatamento de salário. Então, assim, essa situação do profissional... o cara vai dançar no TikTok porque daí aumenta o número de... Bom... Eu entendo o seu Porque ponto. assim, né, cara, eu sou um médico que foi atrás de virar um médico que ajuda os outros médicos com tecnologia, né? Então, e olhar os grandes problemas, né, Thiago? Mas da minha turma de 100 alunos, eu sou um. Os outros 99 tem que ser pediatra, tem que ser cirurgião, tem que ser anestesista. Se todo mundo quiser fazer o que eu faço, quem que vai cuidar das pessoas? Então... Sim. É um baita desafio. Eu acho que assim, é importante a gente ter profissional de saúde imerso no desenvolvimento de tecnologia, que umas 5 pessoas por turma ali, um vai ter uma startup, o outro vai ir para gestão, o outro vai trabalhar com inovação, vai pesquisar ali inteligência artificial. Mas assim, cara, as pessoas precisam ser médicas, enfermeiras e psicólogos, né? Isso me preocupa um pouco, cara. Boa.
Cara, muito obrigado pelo seu tempo com a gente, ótimo, por ter aceitado o convite. Valeu. Foi do caralho. Obrigado pela caneca aqui. Essa vai pra coleção, que você já falou que você tem uma coleção de canecas e camisetas de startup. Aliás, a camiseta eu não trouxe, mas depois eu fico te devendo, eu vou pegar teu endereço e te mando a camiseta lá pra você ter uma. Eu falo, cara, esse durante muito tempo foi o meu troféu e o meu bônus. Eu passei boa parte, bons anos sem gastar R$1 com caneca, camiseta, meia, garrafinha, powerbank. Mas sempre recebi com muito carinho e já foi troféu, hoje é coleção e um dia vai ser acervo de museu, cara. Eu falo brincando, mas é aquela brincadeira que cada vez que você fala ela vira mais verdade, que um dia a gente vai ter um museu da Health Tech brasileira. E aí, se eu não quebrar a caneca antes, ela vai estar lá, cara. O TJ é uma das pessoas que vai ser mais convidada para os exits de startups, né? Para as festas de comemoração dos exits de startups que eu conheço na saúde, porque conhece praticamente todo mundo, ou todo mundo. Com certeza. É o que eu espero. E certamente teve, assim, eu acho que queria fazer um agradecimento público aqui, porque, cara, você, entre outras pessoas, mas você principalmente, tem desempenhado um papel muito importante para dar espaço para quem está tentando fazer diferente, você sempre foi um cara super solícito para dar o seu tempo, para falar, para ajudar, para abrir porta, cara. Então, esse tem um papel animal para quem está no mercado lá, sangue, suor e lágrimas todos os dias. Então, tem alguém que está do outro lado também, tendo empatia, abrindo porta, concedendo tempo para a gente. É um puta de uma oportunidade e eu faço aqui um agradecimento público pela ajuda que você deu pra gente até agora e mais uma vez pela gentileza de estar aqui com a gente. Obrigado, cara. Sempre foi um prazer e uma honra poder estar perto de vocês, em algum momento ser remunerado por isso e depois ser elogiado e reconhecido por isso, cara. Obrigado pelo convite. Valeu, cara. Obrigado. Senhoras e senhores, Thiago Júlio.